Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. Hoje o nosso convidado tem histórias que não começam em livros, começam na terra, no silêncio, no tempo. Hoje eu converso com alguém que escreve a partir do que viveu, do que sentiu e do que carrega. Direto de Minas, entre o café, o campo e a própria trajetória, o nosso querido Rick transforma vivência em palavra e palavra em ponte. Autor de um livro Eu Sou Meu Pai e criador de um clube de leitura voltado à literatura brasileira e suas questões sociais, ele busca entender o Brasil e talvez a si mesmo no meio disso tudo. Gente, a gente tá tentando gravar, eu tô tentando convidar esse rapaz há muito tempo e toda vez que a gente combina, algo inesperado acontece. Porque como ele mora agora no Rio de Janeiro, pertinho da minha casa, a gente queria gravar pessoalmente, mas por intempéries da vida a gente ainda não conseguiu sentar para gravar pessoalmente e hoje a gente está gravando pelas redes radionetifônicas. Com vocês o meu queridíssimo Rick Rodrigues. Olá a todos que acompanham o Chá da Tarde, eu sou o Rick Rodrigues, escritor do Eu Sou Meu Pai e também do livro da Caterine, A Menina que Queria Aprender. Sou mineiro no Rio de Janeiro e por coincidência conheci o Júnior numa feira e foi por conta disso que a gente conseguiu se encontrar, porque se não fosse essa feira eu acho que a gente nunca pessoalmente teria se visto, de tão complexo que está sendo. O Rio de Janeiro é um país, às vezes é um buraco, mas às vezes é um país que as pessoas não conseguem se encontrar devido a tanta coisa. E, cara, gente, sim, ele tem essa voz de radiofônico e é muito engraçado, porque você olha pra ele assim, você não imagina que ele tem essa voz radiofônica. Mas assim, cara, que bom que a gente conseguiu pelo menos gravar aqui. Mas a gente vai se ver agora no próximo mês. A gente tem que marcar um almoço e uma tarde jogando Mario Party, porque ele também gosta de Nintendo, gente. Ele gosta de Mario Party, isso é fantástico. Perfeito. Meu querido, com o nosso tema Entre Raízes e Palavras, Identidade e Literatura, eu venho aqui com a primeira pergunta para você. Nossa pergunta padrão. Rick por Rick, quem sois vós? Eu sempre gosto de falar que eu sou escritor no sentido de ser escritor mesmo. Essa é a minha profissão, esse é o meu ganha-pão. Muitas pessoas que escrevem não falam, né, que são escritoras, que são escritores, não colocam ali como uma profissão. Quando está preenchendo a ficha no médico ali, pergunta a sua profissão, a pessoa fica ali, o que eu sou? Bom, se você escreve, você já é um escritor. Se você publica, você é um escritor publicado e parabéns para você. Eu sou um escritor com 2 livros publicados no ramo da literatura infantil e na biografia com relatos, meu último livro. E se classificar como escritor é isso, é você entender que essa é a sua profissão, esse é o seu trabalho diariamente, é o que você escreve, é o que você produz, seja os livros, os poemas, os roteiros dos vídeos, ou até mesmo os roteiros de curtas que pessoas lhe pedem para fazer. Ser escritor é você entender que tudo que você escreve faz parte do seu trabalho, e a escrita está presente em tudo isso. Eu, além do ser escritor, eu me coloco como um comunicador. Estou sempre comunicando e bem antes dos livros existirem, eu já me comunicava, eu encontrava formas de expressar e de comunicar o que eu queria dizer e passar, seja na minha sala de aula, seja na minha família, seja com os poucos amigos que eu tinha nas redes sociais, e assim por diante eu fui levando a comunicação como uma das chaves que me regem, além de ser escritor. Perfeito. Rick, você cresceu no campo, acompanhando sua família na agricultura de café. E por muito tempo acreditou que aquele não era o seu lugar. Hoje, olhando para sua trajetória,
Você acha que precisou se afastar de suas raízes para finalmente entender o quanto elas faziam parte de você? Ou não? Você está se redescobrindo aqui no Rio de Janeiro? Eu diria com certeza, mas ao mesmo tempo também não diria que eu tenho certeza disso, porque eu cresci no campo a minha vida inteira, a minha infância, a minha adolescência foi no campo. Só que um afastamento que eu tive, às vezes, das lavouras de café, da colheita da minha família, foi muito importante, talvez, para eu enxergar por fora, para ter aquela visão dimensional do que a minha família estava produzindo, da história que eles tinham. Talvez se eu estivesse ali no meio, e isso é até um dos meus questionamentos, quem seria o Riquelme se tivesse continuado em Minas Gerais, em Mutum, desde pequeno? Porque talvez nem todos saibam, eu nasci em Mutum, Minas Gerais, mas bem pequeno eu me mudei para o Espírito Santo, para o interior do Espírito Santo, onde também era uma região muito produtora de café. O café ele fez parte da minha vida, independente dos lugares que eu estava. Só que o café ele se tornou uma parte em que eu via os meus pais trabalhando para outras pessoas como uma fonte de subsistência. E boia fria, né, que é a profissão que popularmente chamamos, que são temporadas de trabalho disponíveis para essas pessoas. Eu vi a minha mãe trabalhar a sua vida inteira nisso. Quando eu saí ali daquele ambiente familiar, da agricultura familiar, do café, eu pude ter essa visão de fora do que eles produziam, e não produziam somente os grãos do café. Tinha uma história, tinha toda uma questão hereditária do café que era herdado em minha família. E, inclusive, o meu pai também teve sua produção. Quando eu saí de Minas Gerais, eu conseguia ver eles nesse âmbito assim. E acho que talvez por isso que eu consegui captar eles, a minha essência, a minha identidade lá na roça, através de histórias, porque eu não estive lá toda a minha infância para poder, né, viver e me tornar talvez o personagem principal daquelas histórias. Contudo, eu peguei eles e criei as histórias que têm suas vértebras naquele ambiente. O foco não é, né, a produção, não é, e de fato em si, a questão produtiva, mas a questão literária, histórica, cultural, identitária, que eu pego muito da região da minha família e que tem. Não me identificava com o café, não me identificava com a vida no campo, mas quando eu voltei para Minas depois de um tempo, né, de estar adolescente ali, eu me encontrei finalmente. Eu me senti pertencido em um lugar e eu entendi que aquele lugar tinha uma ligação direta comigo. Fantástico. E assim, cara, a sua história é uma coisa que realmente é algo que mostra como que realmente no contexto geral, né, o Brasil em si, as pessoas em si, existem realidades realmente completamente diferentes. E isso eu acho fascinante. E aí, vem aqui, né, no nosso roteiro, quase que uma pergunta automática. Título do seu atual livro que você lançou agora há pouco tempo, tem o quê? Umas 2 semanas aproximadamente, né? Por aí, aproximadamente. Exatamente. Nos 14 É, dias, vai fazer 2 semanas. então, Eu Sou Meu Pai. Já provoca uma reflexão muito forte. Você lê o título Eu Sou Meu Pai. É uma reflexão fantástica. O título é fantástico. O que existe por trás dessa frase? Quando você diz Eu sou meu pai, está falando de herança, memória, identidade ou pelas redes radionetifônicas algo mais profundo? Eu gosto muito quando você fala pelas redes, rádio. Eu acho muito legal Tá, também esse eu vou falar de novo. Vou falar de novo e a produção vai Eu fazer quero no aquele começo do meu efeito, podcast. aquele efeito bem bacana que a gente faz. Pelas redes radionetifônicas, isso tem um sentimento mais profundo. Profundo e inconsciente, porque eu sou meu pai, busca uma questão muito psíquica, né, Uhum. de ser o seu próprio pai. Quando eu escolhi o título do meu próprio livro, dá-se um entendimento, né, as pessoas já pensam, todo mundo diz, né, nossa, o título do seu livro já chama muita atenção, já fico ali impactado para ler. E essa foi a escolha do título, com essa expectativa mesmo, das pessoas sentirem fortemente, né, conectadas com o título e questionadas. Eu sou meu pai é relacionado à questão do inconsciente. Inconscientemente, eu sou meu pai.
E eu sou meu pai não é que você pertença ao seu pai, mas sim que você tem um indivíduo dentro de você que realiza a função de pai, ou que ele está repetindo funções que você teve e experienciou do seu pai, ou que você teve ausência do seu pai. Então, quando o livro ele traz Eu Sou Meu Pai, é uma questão inconsciente de todas as memórias, lembranças, traumas e o convívio, né, que você teve com seu pai ou a ausência dele. E isso cria dentro de você um inconsciente de traumas, de medos, de ansiedade, de alegrias, de boas memórias. Então, quando o livro traz Eu Sou Meu Pai, é uma forma de identificar esse inconsciente dentro de você e entender que o seu pai teve um papel importantíssimo na construção do seu inconsciente e que está diretamente relacionado a questões da sua vida hoje, coisas que podem estar te limitando, pensamentos, medos, ansiedades. Ou a ausência também do seu pai pode também ter gerado e criado, né, questões profundamente inconscientes dentro de nós. Profundo, gente. Eu estou em cólicas para poder começar a ler esse livro, porque, gente, ainda mais para eu que tenho um pezinho, né, no estudo, literalmente a palavra estudo e formação em psicologia, eu acho isso fantástico, fantástico. Mas aí, né, a gente tem N coisas aqui para falar sobre esse livro, mas eu queria te falar sobre, primeiramente, você decidiu transformar café, o campo e experiências da sua própria vida em literatura, tá? Literalmente em literatura. E aí a pergunta que eu quero fazer é, tá? Existe alguma diferença entre simplesmente contar aquilo que vivemos e transformar uma experiência em uma história que pode tocar outra pessoa? Será? Por um lado, por um lado eu diria que totalmente, porque até mesmo uma coisa que eu chegaria a comentar com você, com vocês, o meu livro, quando eu comecei a receber os relatos, os comentários das pessoas, eu sempre esperava, né, uma semana ou 2 semanas, mas as pessoas me mandavam mensagem em 2 dias ou em um dia dizendo que já tinham lido o livro, já tinham devorado ele. Aí eu falei, gente, mas é, é um livro de denso, né, no sentido de ter muitas coisas ali para absorver. Só que aí eu me lembro que quando eu estava a escrever este livro, eu tive toda a delicadeza de como se eu estivesse escrevendo um livro de literatura. Eu contei sobre histórias reais, memórias, relatos, mas de uma forma em que eu tornasse as narrativas, contando histórias, envolvendo-as em espaços com personagens, como se quase beirasse uma ficção, mas não é, são fatos relatados da minha vida, mas divididos e sentenciados em histórias, e que isso talvez e provavelmente foi o que propenciou as pessoas a conseguirem digerir melhor o livro. Quando eu penso em escrita, e eu falo que a literatura me ajudou muito nisso, porque a literatura foi onde eu consegui identificar as minhas questões do interior, da questão arcaica, do sertão. Isso foi muito bom para mim. Eu identifiquei na literatura isso. Foi na literatura brasileira que eu finalmente encontrei pessoas falando da minha realidade. E que talvez somente poucas pessoas como eu conseguissem entender os termos tão específicos que eles utilizavam acerca dos sertões do Brasil profundo, né? É por isso que eu me atraí muito pela literatura brasileira, porque é ali que está o Brasil profundo. Não necessariamente, mas eu concordo quase que totalmente que uma boa história, uma boa escrita, talvez no livro, qualquer meio ali ou gênero que você escolha escrever, quando você torna tudo mais narrativo e você tenta trazer uma contação de histórias, tudo fica mais fluido e conectado para que as pessoas acompanhem o seu raciocínio lógico. Então, o que eu precisava era que as pessoas acompanhassem o meu raciocínio do livro. Portanto, eu utilizei da contação de histórias para que elas pudessem acompanhar aquilo ali e colhessem, né, os ensinamentos, as coisas que eu podia proporcionar através dos meus relatos. Eu cresci com meu avô contando histórias para mim. Mineiro adora contar um caos. E eu cresci escutando meu avô, meu pai. Eu contava para minha irmã histórias e causos. E eu entendi que quando eu contava histórias para as pessoas paravam para me escutar. Agora, quando eu fazia relatos,
apenas descrevendo, as pessoas não tinham tanto interesse. É Uhum. quando você conta uma história que as pessoas param para te ouvir. Uma história, sei lá, de quando eu pisei numa caixa de marimbondo, correndo atrás de saracura, e fiquei pelado no meio do quintal da minha tia. Essa história todo mundo morre de rir. Que doideira. É, Olha a mas, situação. mas eu não conto assim, tipo assim, entrego a Uhum. história pra pessoa na hora. Eu Sim, sempre sim, vou. sim. Tava correndo atrás da saracura, e de repente pisei na caixa de marimbondo, saí correndo pelo quintal, arrancando minhas roupas. Então são histórias, são Caramba, coisas. sim. Só que eu pensei, eu vou utilizar isso agora para contar relatos, emoções, sentimentos, memórias que perduraram na minha vida e que o que acontece é a identificação. As pessoas vão começam a se identificar com as histórias. Eu sou meu pai, o que eu tenho de relatos já até o momento do meu livro, da minha obra, é a identificação. É isso que eu apostei. Eu sou meu pai é o livro que gera identificação. Perfeito, perfeito, perfeito. Cara, assim, é muito bacana te ouvir, porque eu acho que é aquilo que eu falo. Porque assim, gente, a gente ainda não teve nem tempo de conversar em off aqui, porque a gente já começou, chegou, gravou que a nossa vida é muito corrida. E a gente tá doido pra poder conversar em off, porque eu sei que ele tá doido de coisa pra perguntar pra mim e a gente nunca consegue, né? Corrida e performática, porque eu tava na academia agora há pouco e vi de bondinho pra casa, Aí, viu só, pra chegar a gente, tempo do podcast. é uma loucura. E aí eu te pergunto, cara, você também, assim, é muita coisa pra gente falar num pouco espaço curtíssimo de tempo, mas o que eu queria te perguntar é, abrindo um parêntese aqui, é sobre isso, é sobre essa questão de performance. Porque hoje, outro dia, uma pessoa me perguntou assim: Nossa, você lê mesmo? Porque, gente, eu leio, é porque eu morei fora um tempo. Acho que eu já te falei Uhum, isso, né? E em Paris as pessoas leem muito. Elas leem no metrô, elas leem no banco, elas leem muito. O livro é como se fosse o telefone celular. E eu falo para as pessoas, elas não acreditam, que eu tenho um problema muito sério em postar a minha rotina, porque eu não tenho esse apego pelas redes sociais, apesar de ter a página, o perfil, etc e tal. Então, assim, eu às vezes esqueço de exatamente. postar um story, eu esqueço de postar uma enquete, que o pessoal, a equipe fica falando, tem que postar, faz uma caixa de perguntas. Eu não, gente, não é muito, eu tô trabalhando fortemente para isso. E nessa era de performances, de questões performáticas, de você às vezes sentar num cafezinho ali, né, no catete, seja onde for, e sentar só para ler e tomar um café, as pessoas acham que você tá querendo ser performático, né? Você tá querendo aparecer. Cara, você acha que escrever um livro dessa forma, desse conteúdo pesado, que é gente, é um conteúdo que a gente para eu acho que tudo que é reflexivo, que mexe com as pessoas internamente, é pesado. A psicologia, principalmente a psicanálise, fala sobre isso, de você, né, cavar as suas entranhas para se redescobrir. E aí, você acha que nesse tempo performático que estamos vivendo, escrever um livro com esse título é performático? É algo que você possa dizer assim, não, eu quis demonstrar realmente as raízes, o que eu queria, mas eu não tô livre de alguém achar que eu tô querendo ser performático? Performático? Eu acredito que não, mas são perspectivas e visões que posso vir a ter. Porque quando eu designei esse livro, a ideia e a capa, eu até contar uma curiosidade aqui para os ouvintes do podcast, até mesmo para os meus leitores que forem escutar esse podcast no futuro. Eu sempre crio a capa primeiro do livro, antes de escrever. Essa é a minha forma de personificar o meu livro. Essa é a minha forma de materializar a minha ideia e de transformá-la em algo, um projeto. Toda vez que eu tenho uma ideia de livro, a primeira coisa que eu faço é criar e imaginar uma capa para aquele livro. Eu dou vida a ele na capa. Eu Sou Meu Pai não foi diferente. Antes do livro estar pronto, a capa já estava pronta. E diga-se de passagem, essa capa, ela não apenas uma coisa, isso é uma coisa nova, eu acho muito legal. O meu livro não só vai na ficha catalográfica, que eu sou o escritor, mas também eu faço parte da criação da capa do meu livro. Então vai estar lá
o escritor Riquelme Rodrigues, mas a capa também é a participação de Riquelme Rodrigues. Eu crio as minhas próprias capas e elas geram identificação para mim, e isso é muito importante para mim quando eu escrevo os meus livros. Meu querido, toda vez, esse sininho é um sucesso, meu querido, ele é londrino, mas ele é um sucesso. Toda vez que esse sininho toca, os nossos ouvintes, você sabe disso, mas quem vai chegar aqui pela primeira vez vai ter uma pequena surpresa. Por quê? Porque esse sininho significa que o nosso chá está chegando à reta final. Aos fins, uma pena. Mas, antes da gente terminar, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, o nosso Jogo das Xícaras é uma brincadeira, que eu vou resumir aqui para quem está chegando agora. É uma brincadeira básica, que a gente faz com os nossos convidados. Eu tenho aqui 4 xícaras, e dessas 4 xícaras a gente vai sortear, e é uma brincadeira onde a xícara número 1, que é o chá de canela, é um jogo rápido, eu pergunto, o Rick responde. A número 2 é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida que o Rick traz pra gente. A número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática que eu vou jogar e ele vai ter que responder na lata. E a xícara de chá número 3 é o chá de maçã, baunilha e mel, que é onde ele traz uma questão, que é a que mais ultimamente tem saído aqui. Olha, gente, que eu embaralho isso daqui, hein? É a que mais tem saído ultimamente nos últimos episódios, que eu tô falando assim, meu Deus, daqui a pouco eu vou ter que fazer um episódio falando sobre mim, porque só sai essa xícara. Essa última xícara. Vamos embaralhar aqui. Vamos embaralhar. Rick, meu querido, da primeira, segunda, terceira ou quarta xícara, qual você vai escolher? Eu vou escolher a xícara quarta. A quarta xícara. Quarta xícara? Muito Sim. bem. É a xícara de chá número 1, o chá de canela. Um jogo rápido. Rick, eu vou te fazer aqui, você tem que falar a primeira coisa que vier na sua mente. Perfeito, Tá, como se fosse um exercício do Freud e do Jung, de psicanálise. Exatamente. Vamos lá. Começando 3, 2, 1. Minas ou Rio? Minas. Serra ou praia? Serra. Inverno ou verão? Verão. Ai, que triste. O inverno é melhor. Quase. Literatura nacional é? É identitária. Ser escritor no Brasil é? Complicado, mas vale a pena. O Rick precisa ser? Mais ele. Ser eu mesmo significa ser? Ser o que as pessoas não querem que eu seja. Uau, gente! E por fim, a cereja deste bolo maravilhoso. O que eu pretendo ser que eu nunca pude ser? Eu acho que eu não pude ser eu mesmo, muitas vezes. Esse agora é o nosso momento show da Xuxa, aonde o Rick vai literalmente deixar o arroba dele, aonde a gente compra o livro dele. Gente, e assim, Rick, antes de você deixar todas as informações, eu quero te agradecer. Certo. Porque a gente já tem se falado há tanto tempo. Gente, só online, Rio de Janeiro é um buraco, mas a gente não consegue se esbarrar. E, cara, foi maravilhoso aquele dia no Flor, no Festival Flor, que a gente conversou rapidinho também, porque quando a gente se viu, o Flor já tava acabando. Festival LGBT, exatamente. Cara, e foi assim, uma loucura pra gente conseguir pedir um Uber pra ir embora depois. O caos, mas resumindo, foi maravilhoso a gente ter se encontrado lá. A gente tem que marcar o nosso almoço, a nossa tarde Mario Party. Porque, cara, pra gente poder conversar mesmo e se conhecer, porque assim, gente, ele é um menino, pelo menos o trabalho dele é fantástico. E agora, meu querido, deixa aqui o seu arroba, onde encontrar seu livro, como comprar, etc, etc, etc. Todas as informações para que, pelas redes radionetifônicas, as pessoas possam te seguir, te conhecer. Então esse é o meu momento de anúncio na rádio, meu jabá. Eu
Os nossos desencontros, talvez porque eu moro cá no alto de Santa Teresa e ele mora lá no Catete, eu moro aqui como se fosse uma águia, fico preso aqui em cima. As minhas redes sociais são atualmente o Rick Rodrigues, todas as redes sociais, desde do Instagram até o TikTok, as plataformas em geral. O Rick com Y e Rodrigues normalmente. Tem o Clube do Tubari, que é onde tem as histórias infantis que vocês podem conhecer. E tem também o meu site pessoal, que é onde vai ter os meus livros disponíveis e faço as entregas para todo o Brasil. Pode ser acessado pela link do meu perfil ou somente acessando riquelmerodrigues.com ou eu sou meu pai.com.br. É isso aí, você quer deixar um oi, um abraço, um beijo, um alô marciano. Olha, aqui quem fala pros meus leitores, exatamente, pros meus leitores que tiraram o seu tempo para vir ouvir o podcast, ou que vão conhecer o podcast agora e confiem, vão assistir mais outros episódios. Eu adoro a entrada desse podcast, para mim eu colocaria o loop da entrada dele. Acho muito... O que eu gosto nos podcasts é a calma e a leveza que eles conseguem transmitir pra gente numa informação. Espero que vocês consigam sentir o mesmo no meu podcast. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.